Jorge Barreto Xavier presidiu a abertura da Semana Santa no Concelho de Sardual. O secretário de Estado da Cultura foi recebido no Salão Nobre do edifício da autarquia pelas entidades locais, num dia que, para a cultura portuguesa, precisamente, ficou marcado pela morte do cineasta Manuel de Oliveira. Na sessão de abertura, registro para as palavras de Miguel Borges, presidente da Câmara Sardualense, que aproveitou para destacar o vasto acervo cultural do concelho. O Concelho de Sardual possui um vasto acervo cultural, desde a arquitetura até a arte religiosa, passando pelo valioso património material, enraizado em profundas tradições e na memória coletiva. Exemplo máximo de que me refiro são as solenidades da Semana Santa e Páscoa, que se assumem como património intrínseco da nossa personalidade concelhia. Desta forma, a celebração da Páscoa e da Semana Santa no Sardual é um importante património de fé e religiosidade, que se traduz na entrega de toda a comunidade a um relevante número de acontecimentos e atividades que não se esgotam no plano religioso. As nossas tradições, tão fortes como os sentimentos de fé, são marca da nossa identidade coletiva, que tem resistido ao tempo, renovando-se ano após ano e que nos distinguem dos demais. Contactar com as nossas tradições, com o nosso património edificado, com a nossa cultura, com a nossa história, não deixa ninguém indiferente. Em poucas localidades deste país, ou talvez nenhuma, sejam elas cidades, vilas ou aldeias, poderemos encontrar num percurso de 1500 metros 3 igrejas e 7 capelas, com um valiosíssimo espólio artístico, do qual permitam que destaque o Oratório da Arte de Nambam, pertença da Santa Casa de Misericórdia de Sardual, datado de 1542, uma das peças mais raras deste estilo artístico, que resultou da aproximação cultural entre Portugal e o Japão e que tem viajado um pouco por todo o mundo, integrando diferentes exposições. Não posso deixar também de mencionar uma das mais importantes heranças culturais e artísticas do nosso concelho, as tábuas do Mestre de Sardual, que se encontram na Igreja Matriz, datadas do início do século XVI. Este conjunto de 7 pinturas a óleo sobre madeira de carvalho, que representam o busto de Cristo, São Pedro, São Paulo, a Virgem da Anunciação, o Arcanjo Gabriel, São João Batista e São Mateus, marcam a transição do estilo gótico para o renascentista em Portugal. Quero agradecer, em nome da nossa comunidade, à Santa Casa da Misericórdia e à Paróquia de São Tiago e São Mateus, fiéis depositários de tão ilustre riqueza que tão bem têm sabido partilhar com todos nós. Sr. Secretário de Estado, ilustres convidados, porém, alguns espinhos encontramos cravados neste nosso património. A ausência de intervenções de maior profundidade tem vindo a acentuar algumas preocupantes lesões patrimoniais, ferindo toda esta riqueza. Somos herdeiros do legado de um passado que queremos entregar ao futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Herdamos um património, não basta dizer que o temos, não basta divulgá-lo, é fundamental recuperá-lo, preservá-lo. Estou confiante que saberemos encontrar as respostas necessárias para lhe acudirmos com a máxima urgência, sob pena da nossa inércia contribuir para acentuar lesões irreversíveis. Entre o dia de hoje, Quinta-feira Santa e o domingo de Páscoa, são inúmeras as iniciativas dignas de destaque e realce no nosso concelho. Contudo, as capelas e igrejas decoradas com tapetes de flores e verduras naturais têm-se assumido nos últimos anos como um importante motivo para milhares de pessoas se deslocarem ao Sardual na nossa Semana Santa. Trata-se de uma tradição original de envolvimento popular que se julga ser única no nosso país e que remonta a um passado longínquo. Os trabalhos nas capelas e igrejas têm lugar na noite de quarta-feira, à noite passada, e prolongaram-se pela madrugada, envolvendo cristãos, agnósticos, não praticantes e pessoas de todas as idades. As cerimónias religiosas estão na gênese de tudo. É nossa obrigação entendê-las, sejamos crentes ou não, para que a sua função fundamental das nossas vidas não seja desvalorizada em prol de uma sociedade materialista, mas sim de plena comunhão com o sagrado, entre o sagrado e o profano, com total respeito por uma simbologia milenar. Permitam-me que realce o dia de hoje a procissão do Senhor da Misericórdia, também conhecida como procissão dos Fogaréus, uma das mais emblemáticas da nossa Semana Santa. Esta procissão decorre com a iluminação da rede pública desligada das principais ruas da vila, tendo como única luz a emanada pelas velas, archotes e cadeias que os sardualenses transportam ao som inconfundível da nossa filarmónica. O ambiente vivido em noite de Quinta-feira Santa é místico
E só quem participa e assiste compreende o que aqui tento descrever. Cientes da nossa riqueza cultural, que temos em nossas mãos, demos início ao processo de registro de património cultural e material, como salvaguarda e reconhecimento da importância que tiveram, têm e terão todas estas manifestações culturais tão características, tão próximas do nosso povo, tão próximas de todos os sardoalenses. Sr. Secretário de Estado, a sua presença entre nós engrandece este momento tão sentido por todos os sardoalenses. Estou certo que reconhecerá a grandeza de tudo a que me referi. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado a todos. De facto, o Sardual tem um conjunto de património edificado, de património móvel e património imaterial, como já foi referido pelo Sr. Presidente, que é referenciável, é bem conhecido dos historiadores e da comunidade da área museológica e patrimonial, e, de facto, os portugueses em geral também merecem conhecer melhor este património. E esta oportunidade aqui está, também queria dizer, Sr. Presidente, que se através da Direção-Geral do Património Cultural nós podemos dar um contributo mais direto para um trabalho de avaliação técnica e de necessidades que pode contar connosco. Dizer-lhe que, precisamente como referiu, o parâmetro do património cultural é um parâmetro que consideramos de grande relevância para efeito do desenvolvimento no território. O Governo, ao longo dos últimos anos, teve a possibilidade de contribuir em todo o país para a reabilitação de muito património. Foram investidos à volta de 80 milhões de euros em vários pontos do país, do extremo norte ao extremo sul, para fazer a reabilitação de património. Essa componente estará presente, nomeadamente nos fundos estruturais de 2014-2020, estará presente não especificamente para reabilitar o edifício X ou a obra Y, mas para, de uma maneira articulada, se perceber como é que o património cultural é um contributo efetivo para o desenvolvimento. E, nesse sentido, numa articulação para a melhoria da competitividade do território, numa articulação com a componente do turismo, numa articulação com a necessidade de criar uma lógica mais inclusiva para as populações, nomeadamente são parâmetros que podem contribuir precisamente para encontrar um financiamento em termos estratégicos para o trabalho que possa querer desenvolver a nível do município. Foi já referido o mestre Sardual e os seus discípulos como um elemento muito relevante na história da arte em Portugal, e obviamente que a possibilidade de poder visitar algumas dessas peças e os biomos na mão, para mim é uma possibilidade rara, porque eu não tive, devo confessar, ainda a oportunidade de conhecer esses trabalhos pessoalmente. Reitero, de facto, o agradecimento por esta oportunidade. Reitero a minha disponibilidade para contribuir no que considerar útil para efeito do trabalho dos serviços do Estado em termos daquilo que possa ser o desenvolvimento da sua atividade neste domínio, e espero que no contexto da visita que vamos fazer, que vai ser mais curta do que seria desejável, como saberão, faleceu hoje o Manuel Oliveira, soube-se há muito pouco tempo, há uma hora e pouco, e eu vou ter que voltar mais cedo do que previsto, porque há uma série de matérias que vamos ter que tratar, porque o Manuel Oliveira, como grande homem de cultura do século XX e do século XXI, merece uma homenagem do Estado e de Portugal, e bem se percebe que também tenho que estar agora mais envolvido nas próximas horas também em perceber o modo como vamos honrar e homenagear Manuel de Oliveira agora, mas também no futuro, e como é que o vamos preservar e como é que o vamos promover junto da população em geral. Então, dito isso, Sr. Presidente, à sua disposição para a visita que quer fazer. Muito obrigado. A visita ao Sardual, que é, apesar de muito próximo de centros urbanos de dimensão, já uma zona de baixa densidade populacional, enquadra-se na perspectiva e no objetivo de chamar a atenção para a necessidade de valorizar o património e o desenvolvimento dos territórios, e nomeadamente aqui da região, e obviamente de valorizar e reconhecer o património artístico e cultural do Sardual, que é muito relevante, já foi referido, nomeadamente das obras do mestre Sardual
dos biomas na Mã, mas também do património artístico em termos do edificado e também, obviamente, estas celebrações da Semana Santa e todas as atividades inerentes às celebrações. Por isso, é uma oportunidade que eu naturalmente valorizo o convite do Sr. Presidente da Câmara para aqui vir e espero que haja outras oportunidades de destacar o trabalho cultural que aqui se tem feito. Este projeto da autarquia no dinamismo, num plano estratégico de dinamização do turismo religioso, faz sentido, portanto, poderá ter um caminho claro. Que, como estávamos a falar há bocado, em termos de estratégia de desenvolvimento do território, a valorização da cultura é um dos elementos possíveis em termos de decisão política. O Sr. Presidente da Câmara decidiu que era um dos caminhos que queria trilhar em termos da valorização do território e, naturalmente, se pudermos contribuir para isso, estamos disponíveis para ajudar. Falecimento do realizador Manuel Oliveira. O senhor é apanhado aqui nesta cerimónia e vai ter que encurtar. Que palavras? Deixa-nos, obviamente, a todos mais pobres, mas também com a noção de que Manuel Oliveira é um homem que viveu 106 anos, quase 107 anos de vida. É um exemplo de um grande português, um homem que, ao longo da sua vida, trabalhou mais de 80 anos. Ele tem uma atividade contínua de mais de 80 anos na área do cinema. Era o mais velho realizador em atividade no mundo, mas ele não vale tanto por essa longevidade, mas como pelo valor do seu trabalho. Um trabalho que colocou a cinematografia portuguesa no circuito internacional, tornando-se uma referência enquanto português e uma referência para nós e uma referência para o mundo. Manuel de Oliveira tinha uma personalidade de grande determinação, mas ao mesmo tempo uma personalidade de grande afabilidade e presença positiva em relação às coisas. Era um homem que ainda com os seus 106 anos tinha uma grande ironia e julgo que temos ainda muito a aprender com ele e que ele será um exemplo para próximas gerações.